E aí, cansou? Eu cansei. Ah, paz, senhor bros. Tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre alguns temas. Hoje não vai ser só sobre um. A gente vai falar sobre um tema que um acaba sendo ligado ao outro. E pra falar sobre eles, eu quero ler com vocês um texto que eu gosto pra caramba, que é Isaías 40. Versículo 28 diz assim: Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto é um texto que sempre falou muito comigo, principalmente a parte dos jovens se cansam e os moços se fatigam, que eu fico pensando que é muita gente, porque ao mesmo tempo que depois lá no Novo Testamento é escrito uma carta para os jovens dizendo que eu vos escrevo jovens porque sois fortes e venceste o maligno, aqui ele tá falando que mesmo que os jovens sejam fortes, eles se cansam e eles se fadigam. Eles se fatigam, né? Eu tô falando errado. Sabe por quê? Porque se cansar é completamente natural. Todo mundo já cansou. Eu já cansei. Você já cansou. Seus pais já cansaram. Seu pastor, então, já cansou também. Todos nós cansamos porque é natural. Uma hora o nosso corpo pede arrego e fica... Pelo amor de Deus, cansei, chega pra mim, não dá mais. E a gente às vezes precisa parar, a gente precisa reduzir um pouco a velocidade. E eu vou falar aqui algumas coisas pra vocês que eu ouvi numa palavra do meu pastor na minha igreja, que quando eu ouvi, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu nunca pensei nisso antes. Porque ele falou uma coisa que era tão simples, mas que a gente nunca para pra pensar. Quando a resposta tá na tua cara, tá na tua fuça, e você não consegue, vocês, não sei, sabe? E eu quero passar pra vocês, porque eu saí daquele culto, eu sei, tipo, meu Deus, estampem isso no outdoor e tatuem na minha testa pra eu não esquecer. Vamos lá. Primeiro, sabe qual é o pior de todos os nossos problemas? É que a gente não sabe descansar. Tem um versículo que diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Dormir é sinônimo de descanso. Não que você vai ficar deitado pra sempre dormindo e que Deus vai te dar e você não vai ter que fazer mais nada. Não. Mas Deus dá pra aqueles que descansam nele. Guarda isso aí no seu coraçãozinho. Deus dá quando a gente descansa. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente não consegue descansar nele. A gente não consegue muito menos descansar o físico. Quem dirá descansar nele, né? Às vezes você tá aí trabalhando todo dia, toda hora, sem freio, sem razão, e você não consegue parar um mês, que é o seu mês de direito, pra você tirar férias com a sua família e descansar. E não fazer simplesmente nada, simplesmente curtir a sua família e relaxar. A gente não consegue. A gente não consegue descansar nossa mente de que tantas coisas, tantas ideias já foram dadas, já foram feitas por ela, que a gente não consegue parar um momento e relaxar a cabeça. Eu não tô falando que você tem que fazer yoga, nada disso, dessas coisas não. Mas realmente descansar, pensar em Deus. E enquanto a gente pensa em Deus, Deus vai fazendo com que a nossa mente seja descansada. Que a nossa mente vá perdendo aquela fatiga que ela tá assim a 1000 por hora. Deus é capaz disso, enquanto a gente pensa nele. E existe também o cansaço espiritual, que a gente faz muita coisa, a gente ora, a gente jejua, a gente vai, faz, acontece, uou! Mas chega uma hora que a gente tá chamando Jesus de Genésio e não aguenta nem orar pra dormir, ou orar pra comer, ou pra aquelas orações mais simples que a gente não consegue mais, que a gente simplesmente cansou. E é normal, é natural. O problema é se a gente continuar nesse cansaço, continuar nessa ladainha de eu tô cansado, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero parar, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o problema. Você ficar estirado no chão, definhando de cansaço, ao invés de jogar o seu cansaço em Deus e tomar uma posição. Vamos lembrar de um maratonista lá nas Olimpíadas, quando tem a maratona. Os caras da maratona, você pode perceber que eles começam numa velocidade e eles não mantêm aquela velocidade, porque eles não conseguem, porque é um caminho muito longo. O que eles precisam fazer? Eles precisam reduzir a velocidade. Eles não param, eles reduzem, e aí é onde eles jogam água na cabeça, né? E vai aquelas coisas que a gente vê nas corridas, joga água no, né, na cara, no corpo, dá aquela tomada de água, faz aquele bochecho e joga fora, porque senão parece que fica pesado o estômago e fica difícil de correr. Então eles dão aquela refrescada, aquela aliviada, mas eles só reduzem um pouco a velocidade, pra depois, mais pra frente, quando estiver chegando, eles apertam um passo
de novo pra eles conseguirem ganhar. A partir do momento que a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que a gente chegou a Ele arrependido e que a gente quis que Ele mudasse a nossa vida, a maratona começou. E eu sinto muito te dizer que a gente não pode parar. A gente pode dar uma reduzida na velocidade. Você continua caminhando, continua ali na corrida, e essa redução é pra você pegar o copo d'água, jogar na sua cabeça, dar aquela refrescada, aquela aliviada, mas a gente não pode parar. Porque se a gente para, a gente fica estirado no chão e a gente fica só resmungando de ó céus, ó vida, porque as coisas acontecem, porque Deus é tão injusto comigo, porque eu não quero mais, porque eu quero sair, porque é causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Esse é o problema da gente parar quando a gente tá falando de vida cristã. A gente precisa dar aquela reduzida na velocidade pra gente conseguir dar aquela renovada e conseguir. A gente precisa manter a constância. E por que é tão difícil a gente manter a constância? Porque a gente não sabe dar essa reduzida. A gente quer fazer o quê? A gente só quer correr. Pode prestar atenção. A gente quer só viver lá em cima, lá nas alturas, só no... Deus, pega minha mão e me leva. A gente não quer dar essa reduzida de velocidade, mantendo o ritmo pra gente conseguir descansar. A gente só quer correr. Só que quanto mais rápido a gente corre, mais rápido a gente se cansa e mais rápido a gente tem que parar. A gente tem que entender que a gente precisa dar sim aquela corrida, aquela picada de mula, pra depois você dar aquela reduzida. E essa reduzida tem a ver com constância. Você não vai parar. E se você for parar pra prestar atenção, Isaías nesse versículo, ele faz uma coisa que não é o natural da gente fazer como ser humano. Porque a gente coloca as coisas, a gente tem um gosto, sei lá por quê, de colocar as coisas em ordem crescente. Então o certo seria no versículo que ele fala do andar, caminhar e voar, o certo seria ele colocar: caminham e não se fatigam, correm e não se cansam e voam com asas como de águia. Esse é o natural das coisas, né? Primeiro você anda, depois você corre, depois você voa. Mas sabe por que ele colocou isso? Isso foi uma sacada muito de gênio essa foi a sacada de gênio que meu pastor falou, que eu fiquei: meu Deus, estampem isso no outdoor. Sabe por que ele colocou assim? Porque é hipocrisia nossa a gente falar que a gente voa todo dia. A gente não voa todo dia. A gente fica lá em cima algumas vezes. E essas algumas vezes não cansam a gente, porque elas não são sempre. E quando a gente voa, a gente vai, aproveita, a gente voa e tal, mas depois a gente desce e a gente não tá tão cansado assim. Porque foi uma vez, descemos pra terra de novo, não é mesmo? Depois ele fala que correm e não se cansam. A gente corre um pouco mais. Na nossa vida em si, em todos os sentidos. Correndo, que eu digo realmente, tipo, 1, 2, sabe? Não tipo correndo de rápido. Correndo de correr mesmo. E ele acaba por nos cansar menos do que o que ele fala no final. Caminham e não se fatigam. O que cansa a gente, gente? O caminhar que cansa. O que me cansa não é o meu trabalho. O que me cansa é a minha rotina de todo dia pegar 2 ônibus e um metrô pra chegar no meu trabalho, e 2 ônibus e um metrô pra chegar em casa. O que cansa é todo dia você fazer a mesma coisa. É o caminhar. Pode perguntar pra qualquer pessoa. A pessoa chega cansada no trabalho. Porque o caminhar, o pegar o ônibus, o pegar um trem, o pegar um metrô, pegar um transporte público, é que cansa. Andar pra chegar no seu destino é o que vai te cansar, porque a gente anda todo dia. Andar tá muito ligado à constância. E por que a gente não consegue ser constante na presença de Deus? Porque a gente não valoriza esse ritmo de caminhada que a gente precisa dar. A gente não presta atenção nele, nem no lado do cansaço, sendo que ele é o que mais faz a gente cansar, e a gente também não dá a devida importância, sendo que é ele que faz a gente manter uma constância. Se a gente só quiser viver de picos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não entender que a gente tem que às vezes dar aquela reduzida no passo, pra dar aquela respirada, pra dar aquela jogada de água na cabeça, não vai adiantar. Você vai poder querer correr, você vai poder querer alcançar o mundo que você não vai conseguir alcançar nem a sua vida. Você pode tentar, mas você não vai aguentar, porque você vai chegar no final destruído. E quando você chegar lá destruído, o diabo vai te ver destruído e vai te destruir mais ainda. Esse texto nos fala sobre isso, sobre o cansaço, sobre o renovo de Deus que vem sobre nós se a gente espera nele, e também sobre a constância que a gente precisa ter. Todos os dias a gente precisa manter a nossa constância. É na caminhada, é no dia a dia, é pegando o metrô, é na nossa rotina que a gente vai se cansando, mas é nela que a gente precisa ir mantendo a constância. Porque a nossa rotina, ela é a grande causadora das pessoas não serem constantes. Olha que ironia. Porque a nossa rotina, ela vai nos engolindo, e quando você vê da onde você tava, você vai lá pra baixo. Porque ela vai te tomando e vai te consumindo, e se você não presta atenção, ela te derruba e você fica cansado. Preste atenção no seu dia a dia. Preste atenção na sua rotina.
Não permite que a sua rotina, aquilo que você faz todo dia, te tire da sua constância com Deus, mas que ela te ajude a você continuar constante e que ela te ajude a você ir crescendo com Deus, degrau a degrau, e que conforme você for crescendo, que você consiga ficar constante até você aprender um pouco mais e fique mais um pouco constante, cresça um pouco mais. É aos poucos, são doses. Cada vez que a gente vai andando com Deus, a gente aprende um pouco mais sobre Deus. Não adianta a gente querer, pá, de uma vez. É aos poucos. Preste atenção na sua constância de vida com Deus, para que você não viva de picos. Nossa geração vive muito de pico e você chega destruído porque você correu demais e você não viu que você precisava dar reduzidinha no passo e voltar a caminhar. Todas as vezes que você voar ou que você correr, entenda que depois disso você vai ter que voltar a andar. E se você não aprendeu a voltar a andar, aí vai ser o problema, e aí é onde o cansaço vai te pegar. Vamos aprender a jogar o nosso cansaço em Deus e vamos aprender a esperar em Deus, que Ele vai nos renovar. Se você quiser assistir os nossos últimos vídeos, é só você apertar aqui pra você assistir, se inscreve no canal nesse botãozinho, dá o seu joinha que ajuda a gente pra caramba, comenta aqui embaixo algo que você quiser, e semana que vem estamos de volta com mais um vídeo. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, beleza? Deus abençoe, um beijo grande e tchau!